Demolidor versus Rei do Crime, a recriação do final da terceira temporada, Karen Page sendo capturada, a Jessica Jones aparecendo e muitas outras reviravoltas no episódio 6 de Demolidor Renascido. Fala agora que tá ruim que eu quero ver. Eu sou o JM Carneiro e aqui nesse vídeo, aqui no Cultura Pop Cia, eu vou trazer para você a nossa análise completa do episódio 6. Então, para não perder mais nada daqui até o final de Demolidor Renascido, faltam mais 2 semanas e o especial do Justiceiro na semana seguinte, ou seja, 3 semanas aqui, sempre trazendo para você o mais rápido possível esse conteúdo. Então fique inscrito aqui com o sininho para de fato você ser avisado quando os próximos vídeos de Demolidor e, claro, da Marvel saírem por aqui. No episódio da semana passada, eu tinha falado que aquele era o último momento de humanidade do Wilson Fisk. Eu só não achei que fosse ser tão rápido, né? Porque o médico chega para dar condolências pela morte da Vanessa e o Rei do Crime matou o médico. Um abraço, olha, quando alguém te pedir um abraço apertado, não faça o que o Rei do Crime fez aqui, tá? Porque isso aí é muito feio, tá? Pior que eu rachando o bico com essa cena. Não, isso aí já mostrou que o episódio vinha pra arrancar nossa cabeça. Não, sério. Porque na sequência, eles trazem de volta a Jessica Jones. Só que aí assim, tem uns caras que a gente acha que são da Força Tarefa Antivigilante, mas não são. Eles tentam invadir a casa dela, com a criança, com a filha dela, com o Luke Cage, que ainda não apareceu. Acho que vai aparecer só na terceira temporada mesmo. Mas, cara, voa um negócio pra dentro da casa, acho que era uma bomba, um negócio que ia explodir. E a criança brincando com aquele negócio. E aquele negócio, aquele pi, 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 apitando cada vez mais alto. Eu tava com o coração na mão, gente. Eu falei, meu Deus, a mulher lá fora batendo nos homens e a criança com aquele negócio podendo explodir a qualquer momento. Aí ela tira da mão da criança, tipo, no último segundo, desliga e fala, isso não é um brinquedo. Pô, pelo amor de Deus, não faça mais isso, Marvel. Não mexa com crianças, pô. A gente fica aqui com o coração palpitando, né? Pô, fala sério. Aí, continuando, né, a história do episódio anterior, que o Demolidor conseguiu salvar a vida do mercenário. Mas a Karen não tá com boas ideias pra cima dele não, né? Ela guarda muito rancor com ele. Mas mais importante do que ela apontando uma arma pra cabeça do mercenário depois que ele acorda, né? Porque ele perdeu muito sangue, então ele ficou um tempo ali meio, né, prejudicado, vamos dizer assim. É depois ela sendo impedida de atirar pelo Demolidor e, digo mais, a conversa que os dois têm. Cara, a conversa dos dois, ela é muito impactante e ela molda o que acontece na sequência do episódio. Por quê? O Matt não mata os inimigos, mas os inimigos não poupam esforços para te matar. Então, até que ponto vale você praticar o bem? Pô, é uma pergunta tão difícil de ser feita, de verdade. Eu aqui pensando, pô, eu vou fazer essa pergunta pro meu público? É cruel fazer essa pergunta. Mas diante de pessoas como Wilson Fisk, que é o meu vilão favorito da Marvel por causa disso, não tem outra pergunta a ser feita. E isso volta depois. No final do episódio, a gente chega lá. E o Matt sempre tentando fazer o correto. E aí começa uma manifestação da galera em frente à prefeitura, enquanto tem pessoas colocando flores ali, fazendo uma homenagem para Vanessa, a gente tem as pessoas começando uma manifestação que vai anoitecendo e à noite é aquela cena que as pessoas usam a máscara do Demolidor, né? É a resistência contra o prefeito Fisk e a Força Tarefa Antivigilante. E aí, igual eu falei também semana passada, Wilson Fisk, a partir desse momento, ele iria esquecer que ele é o prefeito de Nova York e ele vai acabar caindo. Mas ele também vai acabar caindo por uma questão política. Por quê? Ele mandou arrancar as armas que estavam em Red Hulk e que pertenciam a Valentina Alegre de la Fontaine, que na figura do Sr. Charles estava responsável por pegar essas armas. Ele mandou tirar de lá, ele levou para um outro lugar, onde a Jessica Jones e o Demolidor se unem para invadir o local e destruir o local, conseguir se livrar daquelas armas. Aparentemente tudo foi destruído ali. Só que isso faz o Sr. Charles ir atrás da governadora, porque a governadora, ela disse para Vanessa, pouco antes da morte da Vanessa, né, que ela apoiaria o Fisk
Por causa da Vanessa, por causa da senhora Fisk, ela ia apoiar o prefeito Fisk. Só que a Vanessa morreu. E aí a governadora fala, ó, eu não vou apoiar mais não. Mas por que ela fala isso? Porque o senhor Charles procura ela, e aí, gente, mostra, junto com uma conversa da Jessica Jones com o Demolidor, de que, de fato, existe aí uma entrelinha no governo que tem essa questão de armas e a governadora sabe disso. Então, por mais que a governadora passe uma ideia boa e ela conversa com a Sheila sobre ela ser a nova prefeita, e a gente vai ver em Homem-Aranha que ela é a nova prefeita de fato, as peças estão se encaixando. Então, apesar dela parecer ser uma boa pessoa, ela sabe de certa sujeira e ao mesmo tempo ela não faz nada para evitar. E aí a gente junta. Quem lembra da cena pós-créditos de de Falcão e Soldado Invernal, a série? Quem lembra? Pois é, aquilo era uma pista, Valentina é uma pista, os Novos Vingadores é uma pista, né, dessa sujeira por trás do governo, envolvendo armas, envolvendo guerras, envolvendo várias questões. E isso é tão importante ser discutido numa série como essa, que de fato não merece, não vai ter tanta atenção quanto merece, mas eu faço questão de falar isso aqui para vocês, porque foi um momento que significa muito, que tem um peso gigantesco. E aí, por causa do Sr. Charles, porque o Rei do Crime tirou as armas que eram deles. Ou seja, acabou o apoio. A governadora retira o apoio e agora o prefeito da cidade de Nova York, ele está totalmente isolado, com a população contra ele, sem o apoio da governadora, e com o que vai acontecer daqui para frente, até o final da série, ele vai acabar sendo retirado do cargo, se já não no próximo episódio, tá? Porque o negócio tá bem feio. Do outro lado da série, a gente tem a Bibi Urick gostando do Daniel. É genuíno. Ele também gosta dela. Mas eles não podem ficar juntos. Por quê? O Buck tá enchendo a cabeça do Daniel, querendo descobrir se é ela que tá vazando as informações de dentro do governo. O Daniel já desconfiava disso, mas por gostar dela, ele não queria enxergar. E aí, é aniversário do Daniel, no mesmo dia que morre a Vanessa, né? Coincidência ou não. E aí, ele vai comemorar com a sua mãe, que fica numa região distante ali da cidade. E a Bibi pede pra ir junto. Eles vão. E o Daniel, ele tá com uma missão. O Buck fala pra ele, ó, seguinte, pra você descobrir se é uma pessoa que tá vazando informação, você dá uma informação errada pra ela. Se a informação vazar, você sabe que foi ela. E ele usa isso. Ele dá uma informação falsa pra ela, só que ela acaba indo no banheiro uma hora e acaba entrando no quarto do Daniel. E vê as coisas dele, vê ele com o pai, assim, fotos antigas, e desiste de mandar a informação que ela já tinha até digitado para enviar. Então, isso é muito legal de mostrar, mais uma vez, o lado do bem. O bem, para evitar que algo ruim aconteça com alguém que a pessoa gosta, ela deixa de talvez fazer o seu trabalho. Mas o Daniel, que eu nem vou dizer que ele é do mal, ele só é muito influenciável e ele morre de medo de morrer. E ele sabe que se ele não fizer o que o Buck e o que o Rei do Crime mandam, eles vão mandar matar ele. Então, só que assim também, né? A Bibi Urick tá com aqueles documentos, né? Que entregaram pra ela o quê? Uns 2, 3 episódios atrás. Não, episódio anterior, né? Acho que foi no episódio anterior. Que entregaram pra ela. Então assim também, já era pra ter tirado aquilo do casaco faz tempo, né? Mas tudo bem. Isso eu vou aceitar. E aí, o Daniel acaba encontrando aquilo, porque ele tinha observado, né, que tinha recebido ali coisas naquele casaco, e ele pega. E aí ele joga na cara dela, né? Pô, você tá vazando informação, você tá ferrando nós dois fazendo isso. E ela pede desculpa, fica meio sem saber o que fazer, no momento em que corta pra televisão, né, onde tá mostrando essa confusão na frente da prefeitura. E aí, lembra daquele guarda que tinha sido capturado pela Karen Page de propósito? Se não me engano, no segundo episódio ele faz isso, né? Ele acaba sendo descoberto pelo resto da força-tarefa. E ele acaba levando um tiro no meio daquela confusão. Os guardas falam que foi a população que estava ali que matou o cara. E aí vira uma confusão. No meio da confusão, aquele amigo da Tigresa Branca que havia ajudado a entregar as informações que eu acabei de citar para Bibi Urick, ele acaba sendo ferido e aparentemente está morto.
e nessa a Karen Page acaba sendo encontrada e capturada. Mas esse é o final do episódio, é a última cena. Mas eu tinha que inverter os fatos aqui, porque eu duvido que depois de um episódio desse e depois do primeiro encontro decente, né, de Wilson Fisk e Matt Murdock nessa temporada, tenham pessoas que ainda não vão gostar da série. Semana passada eu já achei que ia ser impossível e conseguiram não gostar de novo. Pô, eu fico triste por essas pessoas, de verdade, que não conseguem aproveitar isso, né, gente? E assim, o rei do crime, vendo as manifestações da prefeitura, vaza, vai para sua casa e fica sentadinho ali, na frente do fatídico quadro branco, sujo de sangue, pela luta entre ele e o Demolidor na terceira temporada. E aí o Matt chega lá. E a forma como ele chega mostra assim o rei do crime, né? E aí dá pra ver assim o formato da cabeça do Matt com os chifrinhos assim na cabeça, fazendo sombra na cabeça do rei do crime. Porra! Mas isso é cinema, no caso television, pelo amor de Deus. E aí eles começam a lutar. Aí eles começam a lutar, que assim, eu não tenho como descrever essa luta. Eu só tenho como mostrar essa luta. Então ele tá botando aí imagens pra vocês curtirem esse momento. E assim, chega um momento em que o rei do crime fala pro Matt, o que você vai fazer? Você vai me prender? Você não pode fazer isso. Você vai me matar? Você não vai fazer isso. E aí a gente volta na conversa da Karen com o Matt. Não tem nada que você consiga fazer contra esse tipo de pessoa. Mas aqui eu digo mais pra vocês. Eu digo mais, de verdade. Porque assim, gente, guerra política só faz mal. Isso está acontecendo porque eles colocaram uma porcaria na prefeitura da cidade e a população tem que se dividir. E isso gera violência, isso gera desgaste. Para que isso? Isso não faz bem no ambiente da série, que é uma reflexão, é um reflexo do nosso mundo de hoje. Nenhum desses políticos, nenhum deles, vale a pena você ficar brigando com o outro por causa deles. Eu te garanto, nenhum, absolutamente nenhum. Você pode fazer um gesto assim, o outro gesto acolá, qualquer gesto que você fizer para referenciar um político, isso não vale absolutamente nada. E é muito legal ver a série, mesmo que de uma maneira sucinta, falar sobre isso. Porque quem tem um cérebro e neurônios consegue captar a mensagem. É muito mais do que uma lutinha de super-herói e vilão. Que a gente que gosta, porra, o episódio foi sensacional. Essas cenas de luta foram épicas. Mas é muito mais do que isso, tem um valor muito maior do que isso. E se você pegou esse valor, se você gostou desse episódio, deixa um like. Deixa um like aqui nesse vídeo que ajuda demais o nosso trabalho aqui, tá bom? Se inscreve, não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos que vão sair aqui com muito mais conteúdo de Demolidor renascido, tá bom? E aqui na tela estão aparecendo outros vídeos para você continuar acompanhando aqui o nosso trabalho falando de Demolidor renascido. Aqui nesse último vídeo que eu soltei, eu falei sobre como o Demolidor pode aparecer no filme do Homem-Aranha, linkando com o final dessa série aqui.